Olá, eu sou a professora Helenira Cassola, secretária de Educação do município de Jaú, e é com muita satisfação que estou aqui para dar início à Semana de Formação Autismo e Inclusão, Encaixe Perfeito, em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril. A Secretaria de Educação, em conjunto com o AME, irá disponibilizar durante toda a semana uma série de vídeos produzidos por especialistas em educação inclusiva, com temas importantes voltados aos profissionais de educação do nosso município. E no dia 13 de abril, para encerrar o evento, será feita uma mesa online para que os profissionais que trabalham diretamente com alunos autistas possam trocar informações, tirar dúvidas com as profissionais, promovendo capacitação e garantindo uma educação de qualidade a todos os alunos. É nosso dever lutar por uma sociedade inclusiva e acessível. Por isso, esperamos que vocês aproveitem esses eventos e que eles possam ajudar a promover a conscientização e o respeito pelas diferenças em todos nós. Obrigada e um bom evento a todos. Olá, sejam bem-vindos à Semana de Formação Autismo e Inclusão Encaixe Perfeito. Faço aqui meu agradecimento à Secretaria de Educação, à nossa Secretária de Educação, Dona Helenira Cassola, e os supervisores que estão nos proporcionando essa semana de formação. Sou Aline Felipe, professora responsável pelo AME. O AME é o setor de atendimento multidisciplinar ao educando. Vamos agora, então, compartilhar e apresentar a nossa semana de formação que está iniciando hoje, dia 5 de abril. Prefeitura do município de Jaú, Secretaria de Educação apresenta a semana de formação Autismo e Inclusão Encaixe Perfeito. Em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dia 2 de abril, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o AME, desenvolveu uma semana de palestras para educadores, coordenadores, diretores e monitores da rede municipal de ensino, além dos profissionais da educação especial do autista de Jaú. Confira a agenda dessa semana. Dia 5 de abril, Teoria e Prática, com a professora Aline Felipe, eu mesma. Dia 6 de abril, Estudos de Casos no Ensino Fundamental, com a professora Viviane Vidal. Dia 7 de abril, Ensino de Habilidades Rudimentares de Leitura para alunos com autismo, com a professora Janaína Alves. Dia 8 de abril, Autismo na Vida Adulta. Dia 9 de abril, Equipe Multiprofissional e a Família. E no dia 13 de abril, para encerrarmos, vamos fazer uma mesa online para professores e monitores da rede e professores da Escola Especial do Autista de Jaú que acompanham alunos com diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA. E a Secretaria Municipal de Jaú, nesse momento, gostaria de homenagear a Neide Felipe, Neidinha Felipe. Neide foi diretora da Escola Especial do Autista entre os anos de 2002 a 2016. Neide Felipe, através do seu legado, nos deixou muito ensinamento, experiências e principalmente exemplos de uma pessoa que se dedicou inteiramente à educação inclusiva, à educação dentro do transtorno do espectro autismo. Ela sempre estudou, sempre procurou conhecimento e sempre trouxe para Jaú e outras cidades muitos estudos através do seu dia a dia, do seu empenho, do seu esforço.
Fica aqui então o nosso muito obrigado e a nossa homenagem por essa grande mulher que nos representa frente à educação, frente a essa causa da educação inclusiva. E faço aqui uma observação de uma frase que ela gostava muito de usar nas suas aulas e eu não posso deixar de falar, que é: trate as pessoas como se elas fossem o que poderiam ser, e você as ajudará a se tornarem aquilo que são capazes de ser. Goethe. Fica aqui então o meu muito obrigado por você que está nos acompanhando, por você que fez a inscrição e principalmente por você estar preocupado com a educação inclusiva, querendo se informar e praticar essa educação que é a realidade do qual nós estamos necessitando, de nos tornarmos pessoas que confiam e acreditam no outro. Muito obrigada e uma ótima formação para vocês. Antes de entrarmos propriamente na leitura do livro, no estudo do livro, é claro que eu trago aqui para vocês algumas informações um pouco mais formais e pontuais quanto à classificação e os níveis de autismo. Vamos lembrar que TEA significa transtorno do espectro autista. Nós sabemos que esse transtorno faz parte do transtorno global do desenvolvimento e muitos documentos vêm facilitando o entendimento e as estratégias para aplicarmos com os nossos alunos. Vamos ver então o que o DSM-5 nos fala sobre o TEA. O DSM-5 é um documento mais direcionado à parte clínica e médica, mas podemos também absorver muitas explicações, do qual nós tiramos muitas informações dessa aula. Então, segundo o DSM-5, o que é o TEA? Ele pode se dividir em 3 níveis: leve, moderado e grave. O leve nós chamamos de nível 1, o moderado de nível 2 e o grave de nível 3. De acordo, então, com o DSM-5, os novos critérios a serem usados no diagnóstico são o quê? Vamos prestar muita atenção. O primeiro critério, as deficiências sociais e de comunicação. E o segundo critério, interesses restritos, fixos, intensos e comportamentos repetitivos. Nesse slide, então, a gente vai ver um pouquinho como assim no nível 1, quais são as características dessa comunicação social e dos comportamentos, assim como para o nível 2 e o nível 3. Aqui nós temos o nível de gravidade, é assim que o DSM-5 chama. Então, no nível 1, nós dizemos que, por que ele é chamado de nível 1? Simplesmente porque ele necessita de pouco apoio. Nós sabemos que na educação especial inclusiva, o professor deve sim oferecer diversos apoios, seja visual, auditivo, sinestésico, etc. Com o autista não seria diferente, mas como seriam esses apoios? Muito bem, dentro da comunicação social. Sem o apoio em andamento, déficit na comunicação social causam notáveis prejuízos. Dificuldade em iniciar interações sociais, respostas atípicas ou sem sucesso em relação à abertura de outros, pode parecer que tem interesse reduzido ou interações sociais. E no comportamento, então? Comportamentos restritos e repetitivos, ou seja, tem inflexibilidade no comportamento, causa interferência significativa no funcionamento em um ou mais contextos. Dificuldade em trocar de atividade, problemas de organização e planejamento dificultam a independência. Vamos pensar agora no nível 2. O nível 2 é um intermediário aí que necessita de um apoio mais substancial. Déficit acentuado nas habilidades de comunicação verbal e não verbal, prejuízos sociais aparentes ainda que em andamento,
início limitado de interações sociais e respostas reduzidas ou anormais à abertura dos outros. E dentro do comportamento, então, inflexibilidade no comportamento, dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos restritos, repetitivos, que aparecem com frequência suficiente para serem notados pelo observador casual. Estresse ou dificuldade em mudar de foco ou ação. E o nível 3, necessidade de apoio muito substancial. Então, seria o que na comunicação? Déficits severos na comunicação verbal e não verbal. Iniciação de interação social muito limitada e resposta mínima à abertura de outros. Inflexibilidade do comportamento, extrema dificuldade em lidar com a mudança, os outros comportamentos são restritos e repetitivos, que interferem no funcionamento em todas as esferas. Grande estresse, dificuldade em mudar de foco ou ação. Vale a pena aqui, gente, a gente dar uma dica que hoje em dia, infelizmente, há muitos profissionais, seja na área da saúde ou até mesmo na área da educação, que gostam aí de passar um diagnóstico ou de fazer uma suspeita. Veja que para a criança, o indivíduo, ser considerado como uma pessoa que apresenta o TEA, o transtorno do espectro autismo, ele tem que apresentar várias características, várias, não uma. Então, às vezes, a gente vê algumas características em algumas crianças e a gente pensa, nossa, ele deve apresentar autismo. Não. Na verdade, ele pode ter algumas características que assemelham ao autismo ou simplesmente uma rigidez mental, e daí, então, a gente confunde com esse diagnóstico. Quem pode fazer o diagnóstico? O ideal é uma equipe multiprofissional. Quem faz parte dessa equipe multiprofissional? O professor, a família, seja uma fonoaudióloga, psicóloga, uma neuropediatra. Estas pessoas e também a professora de AEE da escola que essa criança frequenta, se na sua cidade, no seu município, tiver esse recurso. Então, estas pessoas, em coletividade, irão avaliar esse aluno em todos os seus aspectos e daí, então, formar um diagnóstico e possivelmente um laudo, tá? É muito sério nós diagnosticarmos ou dizermos que a criança tem autismo sem qualquer avaliação conjunta, coletiva, que faz muita diferença. E o mais importante não é simplesmente fechar o diagnóstico, mas quais as estratégias que nós podemos oferecer para esse aluno, para essa criança ser criança, e não para essa criança ser um autista na escola, né? Vamos falar um pouquinho então. Por que que a gente ouve tanto que o ensino desse autista deve ser visual? Porque são aprendizes visuais. Eles aprendem mais o que vem do que ouvem. É lógico que tudo que eles ouvem também eles estão absorvendo a aprendizagem. O que eles escrevem, o que eles interagem também. No entanto, nós sabemos que a facilidade maior está no visual. São atraídos pelas informações visuais. E o que é explícito e implícito, eles têm muita dificuldade na aprendizagem no que for implícito. Por isso, tudo que formos falar e fazer tem que ser de maneira explícita, clara. Então, terão menos tempo nos comportamentos que nós não desejamos aí no dia a dia. E as funções executivas? As funções executivas no espectro do autismo, assim como outros transtornos global do desenvolvimento, elas são falhas. Por quê? Porque falta essa facilidade em saber como começar, o que fazer e quando terminar. Por isso, o professor em sala de aula tem que estar sempre sinalizando e colaborando para que o aluno entenda o que é
iniciar, o que é manter-se na atividade e quando a atividade está terminando. Para a gente pode parecer algo muito óbvio, mas para esse aluno não. Se não deixarmos claro, muitos não começam, ou faz e não sabe parar, pois não sabe quando parar. Temos que dar ferramentas para ele entender que tem que começar, mudar ou terminar. Mitos e verdades. A rotina não pode ser sempre igual, tem que mudar. Isso é uma grande mentira. Na verdade, faz bem a mudança. Afinal, por que a gente quer que esse aluno frequente uma escola? Para ele se adaptar às mudanças que acontecem no seu dia a dia. Vai para o shopping, vai para uma festa aniversário, enfim. Ele necessita dessas mudanças para que não se torne tão rígido. No entanto, a gente tem que ter uma preparação. Se nós tivermos uma preparação, uma prévia, avisando ele quanto às mudanças, a aceitação tende a ser melhor. Teia tem memória boa? Tem memória boa. Mudar a ordem da rotina é muito importante? Sim, mas sempre com a previsibilidade. Nunca mudar a rotina de repente, sem ter uma preparação. E mudar as informações na rotina também é muito importante. E para corrigir um comportamento inadequado, nós sugerimos para que se conte uma história social. Então, vamos supor que o seu aluno tem um comportamento indesejado, em vez de você chegar diretamente a ele, dizendo o nome dele, ou chamando a atenção, eles entendem melhor quando a gente conta alguma história na terceira pessoa, fazendo de conta que é ele. Então, vamos supor que ele tem aí uma simpatia, ele goste muito de algum super-herói. Vamos supor que ele goste muito do Homem-Aranha. Você pode usar esse personagem, Homem-Aranha, e contar uma história que você gostaria que esse aluno modificasse socialmente, utilizando esse personagem Homem-Aranha. Também pode tentar com outros personagens. Quanto mais história social for abordada com esse aluno dentro da necessidade, mais entendimento, mais facilidade ele vai tendo no seu dia a dia. Outros materiais muito importantes para se trabalhar com o autista é o Lego, tá? É um excelente material e daí vocês podem imaginar diversas atividades com o Lego. De repente você mesmo pode fazer um modelo de algum objeto e ele faz igual, ou ele desenha, ou vice-versa. Também a associação de figuras, de cores e quantidades, né? Montar histórias para você ir estimulando ele para contar uma historinha a partir daquilo que ele construiu. Normalmente, eu tive um aluno na sala de AE que, assim que ele chegava, ele se adaptava melhor quando a gente começava a construir uma história verbalmente através do Lego. E assim ele ia se soltando e eu conseguia, então, fazer essa aprendizagem dentro da sala de AE. Através de associação de cores e formato, o Lego também pode ser utilizado. Outra coisa importante que a gente pode fazer muito em sala de aula, isso não só para o autista, mas todas as outras crianças também se beneficiam, destacar as informações importantes com canetas marca-texto, tá? Então, você quer chamar a atenção dele numa produção de texto, numa reescrita, você pode estar grifando com cores diferentes para que ele preste atenção. Corresponder o objeto com a imagem, como eles são muito visuais, quanto mais imagem, mais facilitadora será a aprendizagem. Na interpretação de texto, usar as cores, das mesmas cores que você usar, vamos supor que você escolha 5 cores lá nas questões, se você for dar 5 questões, que nesse texto você sinalize quais são as respostas ideais no próprio texto com as mesmas cores relacionadas, como se fosse uma legenda. Aí você fala assim para mim, nossa, Aline, mas que estímulo que ele está tendo, que desafio que ele está tendo? Bom, para a criança com autismo, é muita informação para ser processada ao mesmo tempo, por isso que ele se perde. Ou ele fica sem iniciação, ou ele vai ter alguns comportamentos inadequados. É muito objetivo para ele prestar atenção.
É melhor que a gente dê um apoio visual e ele entenda a atividade do que a gente não dê nenhum apoio e ele tenha dificuldade para entender a atividade e abandone a atividade antes mesmo de fazer. Então, é uma chance desse aluno estar interpretando esse texto, porque dessa maneira ele também está aprendendo. Legenda, como eu falei para vocês, e limitar os materiais que possam ser distratores, tá? No slide 12º, então, a gente vê que muitas vezes a gente insiste para que o aluno com autismo escreva lápis e no papel. Talvez se a gente use o velcro, pode facilitar a alfabetização, a gente pode trabalhar com ele dessa maneira. Outros recursos visuais. E sempre colocar alguns lembretes. Parece que não, mas eles precisam desses lembretes. Fique sentado, pode conversar. E isso vai fazer com que ele vá prestando atenção mais ainda aos detalhes. Não existe felicidade sem produtividade. Temos que trabalhar habilidades pequenas para depois generalizar. A ênfase, então, deve ser a habilidade e não somente a tarefa em si. Por que estão tendo esse comportamento? Quando a gente acha aí que o aluno está um pouco rebelde, um pouco nervoso, nós temos que nos questionar. A atividade está clara? A atividade é muito abstrata? Tem dificuldade em manter o foco, a atenção? Ele está conseguindo sentar? Eu lembro sempre que minha sogra Neide Felipe falava, se o aluno não senta, ele não presta atenção. Se ele não senta, ele não presta atenção, ele não aprende. Né? O primeiro objetivo, quando a gente recebe um aluno autista em sala de aula, é fazê-lo entender que ele deve sentar. Não estou falando aqui para ele ficar das 7h30 até as 12 horas, sentadinho, sem se mexer. Não, durante a aprendizagem, durante a aula expositiva, durante a aula, mesmo que seja dinâmica ou não, é importante esse aluno perceber que o sentar é como se ele estivesse acomodando o seu cérebro para prestar atenção na aula. Então, se ele não senta, nós temos que procurar alguns recursos lúdicos, pode ser uma história social, você pode colocar a imagem de algum personagem que ele goste muito naquela cadeira para ele sentar, enfim, você vai fazer aí uma dinâmica lúdica para que ele se interesse e tenha estímulo e motivação. Ele está se incomodando com o barulho, ele está muito perto da janela, ele está muito perto da porta, você está deixando para dar explicações mais complexas quando tem, de repente, o barulho de educação física próximo à sala de aula, o barulho do pátio durante o recreio. A gente tem que até organizar a nossa sala de aula, os nossos procedimentos, a nossa dinâmica enquanto professor, pensando qual é o auge do barulho nessa escola, né? Porque escola é lugar de criança e nem sempre a gente consegue 100% de silêncio. Mas, nos momentos mais calmos, a gente deve aproveitar, então, para que esse aluno tenha mais atenção ainda. Ele está bem de saúde? Quais são as condições biológicas dele? Será que ele está saudável? É um aprendiz visual, ele não entende o que a gente está falando? Ele entende o que significa a palavra depois? Às vezes a gente usa muito as palavras antes, entre, depois, mas a gente está supondo que ele entenda. Será que ele está entendendo? Eu tenho que encontrar alguma maneira para ver se ele está entendendo. E ele não entende quando é para fazer silêncio. Por quê? Porque ele precisa ter um comando, ele precisa entender o momento de fazer esse silêncio. Aqui, então, falando um pouquinho sobre a empatia com relação às outras pessoas. Autistas não pensam que a mãe, o professor vai ficar chateado. Vamos supor que você tem um autista na sua sala de aula e de repente ele começa a ficar muito agitado, começa a ficar bravo, derrubar as coisas no chão. Não adianta a gente fazer aquele drama. Ai, meu Deus, eu faço tudo por você, olha seu comportamento. Ele não entende esse tipo de drama. Tem dificuldade para entender que outras pessoas têm diferentes sentimentos. Temos que treinar, pensar do ponto de vista do autista. E aqui eu trago uma estatística assim, muito triste, que
nós vemos que, às vezes a gente faz aquela separação, né? Ele é autista grave, ele é Asperger, como se Asperger aí não tivesse problemas com quais a gente deva se preocupar. Muitas estatísticas mostram que, infelizmente, a maioria dos alunos que apresentam Asperger, eles têm alto índice de suicídio, talvez porque, ao mesmo tempo que se percebam como autistas, eles não foram trabalhados emocionalmente a ponto de procurar se socializar, e isso daí faz com que eles se fechem e dê consequências aí que a gente não gostaria de saber e de imaginar que possa acontecer, né? Quando um autista, então, se controla, o que a gente deve fazer? Primeira coisa, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês. Diminuir a plateia. Como assim? Isso para qualquer criança numa escola que se descontrole. E isso eu posso falar para vocês de experiência própria. Eu, como professora de IAE, a gente tinha lá alguns alunos que se descontrolavam, e ia inspetoras, iam professores, a diretora, a coordenadora, todo mundo para tentar acudir essa criança, tentar deixar essa criança mais calma. Era pior, né? O ideal é o quê? O ideal é que fique apenas uma pessoa perto dessa criança. Para quê? Para preservar a sua própria integridade física, para que ele não se machuque, para que ele não corra na rua, para que ele não machuque um outro aluno. Mas, normalmente, a gente aconselha aí não ter plateia, fica só uma pessoa com mais calma, uma pessoa com mais jeito, uma pessoa que ele tenha uma empatia, um conhecimento maior, tá? Manter a calma, não adianta gritar, não adianta dar sermão, não adianta fazer cara feia, tem que manter a calma, sempre falar baixo e pouco. Limitar e diminuir ou cessar a comunicação verbal. Às vezes só a nossa expressão facial, olhando bem firme para ele, é melhor do que a gente falar muitas palavras. Usar algum apoio visual, vamos supor que ele tenha aí muito interesse restrito em algum objeto que ele costuma levar da casa dele. A gente pode apresentar esse objeto e fazer com que ele vá voltando aí, ficar mais calmo. Redirecionar a atenção, mudar de assunto, levar ele para outro lugar, mostrar alguma coisa que ele tem interesse. Exercícios de yoga, por exemplo, assoprar a vela. Então, quando você vê, até nós, né, quando a gente está um pouco nervoso, cheirar a flor, assoprar o catavento. Na verdade, a gente não vai estar com esses objetos em mãos, dificilmente, mas fazer esse movimento, então, de assoprar, de inspirar e respirar, tá bom? Foi uma introdução, gente, porque agora sim nós vamos entrar no estudo de um capítulo específico do Eugênio Cunha. E ele vem trazer para a gente, eu gosto muito desse capítulo, porque ele fala muito de prática. Como professora, eu sei como a gente gosta de ouvir dicas, estratégias, prática em sala de aula, né? Às vezes a gente fala, nossa, a teoria é ótima, mas eu queria exemplos, eu queria saber como lidar com essas crianças em sala de aula, eu queria entendê-los um pouco mais e quais estratégias procurar. Então, esse capítulo em si, que é o capítulo 2, e aqui eu trouxe a foto do livro, ele traz aí essa abordagem mais psicopedagógica, mais próxima ao professor e à família, né? Então, vocês vão ver como que é diferente essas estratégias, como a linguagem também é diferenciada. Do que nós vamos falar? A função do objeto, algumas dicas gerais, o que seria a imitação, o condicionamento às habilidades, as sensações e percepções do autista, a capacidade sensorial, a capacidade espacial, a capacidade de simbolizar. Como que ele lida com a subjetividade, com a linguagem, a ecolalia, cognição, hiperatividade, as estereotipias, a psicomotricidade, a socialização e o afeto, o que seria um reforço positivo, negativo, punição e reflexão, tá? E aqui, então, eu trago uma frase muito conhecida, inclusive o próprio Eugênio Cunha começa esse capítulo com a frase de Maria Montessori, que é: descobrimos assim que a educação não é aquilo que o professor dá, mas um processo natural
que se desenvolve espontaneamente no indivíduo humano, que não se adquire ouvindo palavras, mas em virtude de experiências efetuadas no ambiente. Ou seja, professores, vocês são as pessoas assim que nos fornecem muito conhecimento. Por quê? Porque tem prática, né? Já teve aí tantas experiências em sala de aula, já recebeu tantos alunos, e vocês sabem que, mesmo que vocês aí no decorrer do magistério tenha dado aula para 10 alunos que apresentasse o TEA, esses 10 alunos foram diferentes. Eu mesma, fazendo uma conta aqui meio por cima, eu já tive o prazer de dar aula para 11 alunos com TEA, transtorno do espectro autismo, né? Por várias escolas também que eu passei dando aula dentro do município de Jaú. E cada um é diferente do outro, e eu aprendi muito. Isso daí me ajudou muito para compreender sobre esse espectro e lidar com mais facilidade ainda. Quanto mais o tempo vai passando, mais facilidade a gente mesmo percebe que tem, e a gente percebe ir direto à necessidade desse aluno. A gente sabe exatamente o que é mais necessário para que ele se desenvolva. Significado do objeto, então. Uma criança típica, ele aprende de diversas maneiras o significado de um objeto específico. Vamos pensar, de repente, um objeto pequeno que você tenha na sua sala, um ventilador. Então, uma criança típica que não tem autismo, ele consegue fazer essa articulação do cérebro e dos seus sentidos, pensando nas informações sobre esse objeto em si. Então, ele toma conhecimento desse objeto, ele sabe a função, as características, para que serve, né, a velocidade do ventilador, enfim, ele entende toda essa relação do cérebro e dos sentidos. Para que o mundo tenha significado, os objetos devem ser funcionais à criança com autismo, com TEA, através do estímulo. Utilizar os objetos de qualquer jeito, de maneira não funcional, a gente está abrindo a possibilidade para a criança que fará ou aumentará suas estereotipias. Então, simplesmente dar um objeto para ele, jogar na mão dele sem dar uma função, ele vai ficar sem saber o que fazer, e daí ele começa, então, as suas estereotipias, aquele jeitinho de mexer as mãos, porque ele não está encontrando uma função daquele objeto. Então, se você der um brinquedo para ele, ele precisa do modelo. Como brincar com aquele modelo? Precisa ser ensinado. Ou através do seu próprio exemplo, ou também de você colocar um colega junto e haver essa interação. Na sala de AE, normalmente eu fazia isso. Um tempinho da aula eu ficava só com o aluno, e outro tempo da aula eu colocava ele junto a outros alunos para ter essa interação, que é muito importante. Vale lembrar que as estereotipias causam atraso no desenvolvimento motor, principalmente nos mais finos. É necessário, então, desenvolver as habilidades e atividades mais essenciais para a vida desse indivíduo. Algumas dicas, então. O grande foco na educação deve estar no processo de aprendizagem e não nos resultados. Atenção! A sala de recursos precisa ser simples, sem muitos objetos, para que não haja estímulo em demasia, né? Então, a criança chega lá na sala de AE, por exemplo, vê aquele armário aberto cheio de brinquedos e de jogos. É lógico que ele não vai estar se concentrando com a atividade que você separou para ele naquele dia. Importante, a gente não deve causar muitas mudanças ao mesmo tempo. Nós devemos ir devagar, respeitando o ritmo e o preparo que cada um tem. O professor deve observar quais objetos ou atividades o atraem mais e aproveitar para usá-los nas tarefas. Estar sempre no mesmo nível visual ao aluno com TEA, como outras comorbidades. Então, eu lembro que quando eu estava dando aula no terceiro ano, eu tinha um aluno com espectro do autismo,
E eu dava aquela explicação para a sala toda. Eu falei, nossa, que explicação legal que eu dei. Acho que eu consegui mesmo passar o conteúdo, eles vão entender. Aí eu sentava na minha mesa e bem de frente à minha mesa ficava esse aluno com autismo. Ele virava para mim e falava assim, professora, não entendi. E daí, no mesmo nível de foco, no olhar, eu simplesmente, gente, reduzia esse conteúdo em 1/10 do que eu tinha falado para a sala toda. E ele entendia a atividade e ele conseguia fazer. É lógico que às vezes eu tinha que ter o mando, né? Às vezes eu tinha que falar para ele, fulano, pode começar a fazer. E daí ele começava a fazer, né? Algo tão simples e apaixonante, né, gente? Não tem como não se apaixonar. Imitação, condicionamento e habilidades. Nesse capítulo, então, o que ele sugere? Sobre aprendizagem acadêmica e social. E aqui ele traz uma curiosidade sobre a figura masculina, que normalmente as crianças com TEA, eles têm uma facilidade em prestar mais atenção, de obedecer e de ter mais empatia de figuras masculinas, o que facilita a imitação e o condicionamento. E aí eu pergunto para vocês, uma pergunta bem fácil. O que é mais importante ao aluno com TEA? A capacidade acadêmica ou as habilidades sociais e autonomia? Nós, professores, de repente, a gente vai falar assim, um pouco dos dois. Sim, porque a nossa formação é para isso mesmo. A criança está indo lá na escola não só para desenvolver as habilidades sociais e autonomia, mas também para ter a capacidade acadêmica. Afinal, para que a escola está à disposição? No entanto, se você perguntar para uma mãe, falar assim para ela, a gente sabe que os dois são mais importantes, que os dois são importantes, mas para você, se tivesse que escolher, normalmente a maioria das mães preferem o que? As habilidades sociais e a autonomia, porque elas sabem que isso é bem falho na maioria das crianças que apresentam autismo. Então, para elas, estar estimulando esse lado também é favorecer a independência dessa criança que um dia vai se tornar adulto e vai ter que ter seu emprego, sua família, enfim. A escola está praticando essas necessidades, sensações e percepções. Em todo o processo de aprendizagem, há interpretações diferentes, feitas por indivíduos diferentes, ainda que sejam em resposta ao mesmo estímulo. O comportamento humano, então, depende de como ele percebe o exterior. Isso é o comportamento, é como eu reajo ao meu mundo exterior. Na leitura do mundo, então, exterior, há a ingerência de dois mecanismos elementares, que é a sensação e a percepção. Pensa agora um pouquinho para você, o que é sensação? Pensou? Às vezes a gente tem a sensação que algo bom vai acontecer. Nossa, eu estou sentindo que até o fim do dia, até o final de semana, alguma coisa muito legal vai acontecer comigo. Isso é uma sensação. E percepção? Eu estou percebendo que não está dando certo essa atividade que eu estou fazendo, eu estou percebendo que a classe anda cansada, não está tendo estímulo. Então, veja a diferença dos dois. Então, a sensação é o registro imediato fornecido pelos sentidos ao cérebro, e daí vai se produzir a percepção. Através da percepção se desenvolve o quê? A capacidade de associar, comparar e interpretar as sensações. Então, primeiro vem a sensação e depois a percepção. As descobertas do autista são muito influenciadas por o quê, gente? Pelas sensações, com pouca inferência cognitiva. É mais de sensações mesmo do que entendimento cognitivo. Estimular a percepção de uma criança ajuda o desenvolvimento de abstrações, pensamentos e ideias. Então, a seguir, a gente vai ver o que a gente deve observar nas crianças, né? Eugênio Cunha aí faz um levantamento de 11 tópicos. Além dele mostrar o que nós devemos observar, porque cada autista é diferente um do outro, também nos mostra algumas estratégias que podemos praticar.
Capacidade sensorial. Então, há certos barulhos aí que fogem ao nosso controle, que acontecem no dia a dia. De repente, a criança está indo para o shopping, está passeando, foi para o parque, está na escola. Então, isso daí não tem como a gente controlar. O que nós podemos fazer, então? O que o professor deve fazer? Primeiro, tranquilizá-lo e redirecionar sua atenção e não valorizar as reações excessivas, né? E como estimular as sensações? No campo visual, sempre mostrar o objeto nomeando, né? Às vezes ele se esquece do nome do objeto. Precisamos estar sempre nomeando, nem se for para a gente estar falando e a gente acha que ele não está prestando atenção, mas às vezes é mesmo uma impressão. Que uma hora ou outra a gente percebe que a aprendizagem, ela ocorre, ela é consolidada. Esse aluno, por um momento ou outro, de uma maneira ou outra, ele acaba demonstrando essa aprendizagem. Sempre que estiver realizando alguma tarefa, conduza seu olhar para aquilo que ele faz. Observar as atividades motoras em razão das estereotipias. Se ele estiver fazendo estereotipia, é porque está faltando, então, a gente mostrar a função daquele determinado objeto ou de lembrá-lo do que ele deve estar fazendo naquele momento, ou mandar ele dar início a alguma atividade, porque ele está aí perdido no tempo, no espaço, por isso que a estereotipia pode aumentar. Então, um segundo ponto é a capacidade espacial. A capacidade espacial, então, é uma das funções que são falhas no autista, que faz parte das funções executivas. É decorrente da característica da fragmentação da percepção visual. A inteligência espacial regula os sentidos da lateralidade e direcionamento. Eu lembro uma vez que eu fui num congresso em Curitiba e eu fiquei, assim, admirada que o Dr. Salomão, ele que é especialista em autismo há muito tempo, né, uma pessoa muito conhecida, não só aqui no Brasil, mas por todos os países próximos e até, né, outros lugares. Ele estava contando que no colégio lá Mackenzie, eles, dentre aí muitas melhorias e que eles dão esse suporte no colégio, eles compraram um equipamento que é um leitor facial, que do olhar na face que o autista está transmitindo. Como assim, Aline? Então, vamos supor, eles falaram o quê? Vai uma mãe lá procurar por eles, com a suspeita que a criança possa ter nascido com autismo, uma criança de 6 meses já é possível fazer esse teste, ela é colocada no colo da mãe, e num computador simples aparecem várias imagens, principalmente imagens de faces de pessoas. E daí, aonde esse olhar, esse foco que a criança atribui naquele momento, o sistema lá de computador, toda a tecnologia lá desenvolvida consegue captar, interpretar onde está esse foco. Então, justamente sobre essa capacidade espacial, se é fragmentado, já é um indício. E daí você fala, então tá, então já vai fechar diagnóstico dessa criança com 6 meses? De jeito nenhum. Mas o que é mais importante nesse momento? As estratégias, as intervenções. Se ele tiver autismo, ok, ele já está sendo estimulado. Se ele não tiver autismo, ok, ele também está sendo estimulado. Ele vai ter ganhos de qualquer maneira. Então, o diagnóstico em si não é tão importante quanto. Também é importante que venha junto o quê? As intervenções. E Gardner, então, complementa aí sobre essa capacidade espacial. O que ele fala? As crianças aprendem os valores e as habilidades de sua cultura, observando os adultos e imitando-os. Para os autistas, então, redirecionar de maneira lúdica a sua percepção para o todo. Capacidade de simbolizar. Geralmente não vê função em muitos objetos. Normalmente, a maioria das pessoas com autismo desenvolve capacidade imaginativa à medida que envelhece, ainda que em ritmo mais lento.
A capacidade de simbolizar está relacionada a quê? A linguagem e as expressões afetivas do indivíduo. É como se ele tivesse aí, ele fosse juntando as suas experiências, fazendo aí uma coleta de dados, criando um repertório. E esse repertório ele vai se desenvolvendo até a fase adulta. Nós vamos ver isso no decorrer da semana. O educador deve promover atividades que estimulem a imaginação e a criatividade. Como? Como assim, Aline? Através do quê? Copiar e recopiar desenhos, inserir modificações para ver se ele tem essa percepção, ou ele fazer isso com você, contar e recontar histórias e utilizar os materiais pedagógicos com diferentes combinações. Sobre a subjetividade. Para o autista, compreender as coisas, o ponto de vista, as ideias, o contexto do que se diz ou do que se faz, tudo precisa ter objetivo e possuir função. Parar, por exemplo, você pode falar para o autista, vamos parar no posto de gasolina. Tá, para quê? Para você é óbvio, para ele não. O autista, na maioria, não tem essa clareza da funcionalidade. Por que eu estou parando no posto de gasolina? A imaginação é importante nos estágios da aprendizagem, pois envolve brincadeiras que projetam futuros papéis sociais. Importante proporcionar atividades nas quais seja identificado e interpretado algum contexto emocional sugerido pelo professor. Então, nós devemos sempre estar falando para o aluno palavras claras e objetivas. Vamos, por exemplo, que você fala assim, vamos orar para que Jesus nos guarde. Ele vai falar, ele vai pensar, Jesus vai me guardar onde? Onde eu vou entrar? Onde que eu vou caber? Então, ele leva muito pelo sentido literal mesmo. Então, nós temos que cuidar, tomar cuidado. Você pode simplesmente falar assim, vamos orar. Repete comigo. E ele vai repetindo, ele vai fazendo a oração dele. Veja que é muito mais simples. A linguagem. A linguagem para a comunicação social demanda, em sua essência, abstração e codificação. É assim que se dá a linguagem, não tem outro caminho. Por isso eles são literais, por isso é desprovido de símbolo no universo autístico. E é comum haver a ecolalia. O próprio nome diz, né? Às vezes você fala para o aluno, oi fulano, tudo bem com você? Ele gostaria de falar tudo, e você? Mas por ele não ter esse repertório, por ele não saber lidar nessa situação, ele repete simplesmente o que você falou. Oi, fulano, tudo bem com você? Então, na verdade, a ecolalia é um primeiro sinal de linguagem positivo, só que, lógico, a gente quer que ele, a partir da ecolalia, ele vá desenvolvendo outras habilidades dentro da linguagem, mas a gente precisa dar esse repertório. Não adianta a gente cobrar algo que não foi ensinado e mostrado para ele. A estagnação do desenvolvimento da linguagem está estreitamente ligada à falta de simbolização e não à representação do objeto ausente. Por conta disso, não há o desenvolvimento de expressões mais elaboradas, prejudicando a construção de novos significados. E aqui, então, gente, eu trouxe, dentro aí do estudo do comportamento verbal, que nós que estudamos o autismo vemos bastante isso, nós vemos que é um caminho para lidar com essas crianças, jovens e adultos. Uma característica que eu trouxe para vocês é justamente falando dessa fase ecóica, que é audição e repetição. Nesse momento ele está ouvindo e está repetindo exatamente o que ouvira. Então, é um comportamento de repetição. Qual é a resposta? É uma resposta vocal. E qual é o estímulo? É a repetição. Quando alguém está ouvindo ou prestando atenção, é provável que ele esteja ecoando o que ele está ouvindo. Como assim? Então, vamos supor, às vezes você está na sua casa e o seu marido fala assim, Aline, pega a toalha para mim, e você percebe que você está um pouco distraída, você começa a pensar, pega a toalha, pega a toalha. A gente faz isso involuntariamente e com controle. A gente já não precisa ficar repetindo verbalmente para lembrar, mas a gente fica pensando. E quantas vezes a gente chega na metade do caminho e não lembra mais do que estava pensando? Enfim,
Para o autista, esse processo é um processo que tem um pouco mais de dificuldade. Então, às vezes, ele repete realmente sem ter função, porque ele está aí precisando, como eu já falei, de um repertório maior. E por que nós ecoamos, então? Intuitivamente, o comportamento de ecoar deve produzir consequências reforçadoras. Crianças são encorajadas a repetir o que seus pais dizem. História de reforçamento automático e o ambiente fonológico. O que fazer, então, para diminuir a ecolalia? Expressões claras e objetivas, porque se ele não entender, se ele não conseguir responder ao que você está falando, ele vai repetir. Então, se a gente procurar ter clareza na fala, provavelmente a ecolalia vai diminuir. Olhar sempre para ele, chamá-lo pelo nome, identificar-se, apontar, dizer os nomes dos objetos, dizer os nomes dos sentimentos, muito importante, desde pequeno a gente ir acostumando com a identificação e como lidar com esses sentimentos, se expressar verbalmente, distinguir, mostrar a diferença entre desejo, vontade e necessidade. Né? Isso daí é bem complexo, mas isso faz com que diminua a ecolalia. O que você deseja? Aí ele vai repetir, o que você deseja? Não, o que o André está querendo. Ah, aí ele pode responder. Qual a sua vontade? Qual a sua vontade? Não, o que você está com vontade agora? De ir ao banheiro? Qual a sua necessidade? De pôr uma blusa? Você está com frio? Então, mostrar a diferença do que é desejo, do que é vontade, do que é necessidade. Dar significado às palavras antes do uso por meio da codificação simbólica de experiências. E falar suavemente, sem pressa e claramente. E outra coisa, né, gente? Aluno TEA, transtorno do espectro do autismo, não é surdo. Não é para a gente gritar achando que ele não está entendendo. Se você manter o mesmo tom de voz que você costuma falar, ótimo. Às vezes tem crianças que a gente até tem que falar um pouco mais baixo e um pouco mais calmo e articulando a nossa boca, para que ele entenda, para que tenha essa pausa, para que ele possa acompanhar o pensamento. Falando sobre a cognição, né? Então, o que o Piaget nos fala? E depois o Vygotsky. Piaget diz, conhecer é interagir. E o Vygotsky, então, fala que o conhecimento é o cruzamento das esferas individual e social do indivíduo. No autismo, então, há a limitação de alguns progressos cognitivos naturais. Quais? Dificuldade de interação social, dificuldades de comunicação, incidência de atividades repetitivas, normalmente, né? E o que a gente deve fazer, então? Estão em ilhas de aptidões em um mar de dificuldade. A gente tem que, de repente, trabalhar e estimular, fazer com que eles se manifestem através da música, do desenho, da pintura, de cálculo, se isso traz um pouco mais de tranquilidade para eles. As aptidões que ele possui servem como propulsores para a aquisição de novas habilidades. Por isso que a gente fala que tem que aproveitar as habilidades do aluno, porque a partir daí ele se sente confortável, ele se sente um pouco mais livre para ele poder, de repente, experimentar novas experiências, novas atividades. Hiperatividade, então, vamos falar um pouquinho sobre hiperatividade. A gente tem que prestar atenção no quê? Essa criança está se alimentando corretamente, os alimentos estão adequados, tem que ver aí a intervenção nutricional. Ele está tendo um reforço positivo, porque o reforço positivo, ele é um propulsor muito importante para o aprendizado. Gente, e não só para autista. Quem aqui não gosta de ser elogiado? Quem aqui não gosta de ser incentivado? Só que, lógico, tem que ser um incentivo real, tem que ser um incentivo verdadeiro, um elogio verdadeiro. Às vezes a gente esquece de elogiar nossos alunos, nossos filhos,
nosso cônjuge. Então, é muito importante a gente sempre estar elogiando, porque isso é um reforço positivo. O ser humano precisa desse reforço para ter energia, para ter vontade, para querer melhorar. Assim também o nosso aluno com TEA. Procurar sempre dar uns períodos menores para que a criança resolva as atividades. Eles têm uma tolerância menor à concentração, né? Então, trazer aí as atividades com uma duração menor, tarefas curtas. A gente não precisa, na verdade, é assim, ó, se você está trabalhando, por exemplo, com a sua sala de aula sobre o ciclo da água, e você quer que o seu aluno com autismo preste atenção, não é para você dar um desenho para ele e fazê-lo simplesmente pintar o ciclo, as fases do ciclo da água, não. Você vai trabalhar o mesmo conteúdo, o mesmo objetivo, só que com uma metodologia diferente. De repente, você pode dar 4 cenas do ciclo da água e o relato embaixo do que está acontecendo e ele tem que relacionar a imagem. Então, você aponta, olha, aqui a gente está vendo que o sol, num dia de muito calor, ele está fazendo o processo de tá. E onde será que está escrito isso? E daí, se é uma criança com autismo um pouco mais desenvolvido, você pode simplesmente grifar algumas palavras principais e ele vai associar à imagem. Se for um aluno com um pouco mais de dificuldade, você grifa muito mais e você também vai dando dicas, né? E sempre trabalhar com apoio visual, sempre elogiar. Repetição por diversas vezes de algum exercício, é necessário esse vai e vem, mesmo que pareça muito repetitivo, ele precisa repetir esse exercício várias vezes para memorizar. Intervenções psicofarmacológicas se faz necessário em alguns casos, então às vezes a mãe fica meio receiosa com relação à medicação, e nós temos que observar isso também em sala de aula, será que ele precisa, será que não precisa, e daí a gente, se na sua escola tiver uma professora de EAE, trocar uma ideia com ela para que se faça essa observação, essa intervenção, e também é essencial as intervenções psicopedagógicas, né, com esse aluno, ou o atendimento na sala de EAE sobre as estereotipias bem visíveis e ativas no autismo. Importante descobrir quais mecanismos que deflagram a sua ocorrência. Por que está acontecendo? O que aconteceu anteriormente a isso a gente chama de análise de tarefa. O que aconteceu para que essa estereotipia esteja acontecendo? Ele está abalado por alguma razão, o ambiente está distraindo demais ele, está tendo muita poluição visual, muita poluição auditiva, ele não sabe o que fazer, ele está perdido, aconteceu alguma coisa que ele ficou chateado, nós temos que nos questionar. A gênese dos movimentos não está em ações cognitivas e raciocínio e conhecimento, mas decorre dos impulsos extemporâneos em resposta a diversos estímulos. O que fazer? Serve, então, como mecanismo de expressão, substituí-los por movimentos adequados e descobrir o que produzirão progressos nas áreas cognitivas e motoras, no que ele vai se beneficiar, no que você pode estar estimulando para que ele se desenvolva. Sobre a psicomotricidade, está acabando, viu, gente? Motricidade, então, é o resultado da ação do sistema nervoso sobre a musculatura como resposta à estimulação. Então, a gente está unindo aí toda a nossa coordenação motora, todas as nossas funções motoras junto ao nosso cérebro, tudo está intercalado. E o que é comprometido, então, dentro da psicomotricidade na criança que apresenta autismo? A coordenação motora fina, talvez eles tenham dificuldade, a gente tem que prestar atenção, às vezes escrever normalmente para eles é uma dificuldade maior do que se possa imaginar. Então, antes de a gente até mesmo querer que ele pegue um lápis e escrever e copie o que está na lousa, quais atividades que a gente deve fazer antes para que ele desenvolva essa coordenação motora fina e depois ele tenha mais facilidade em pegar o lápis? Porque se você for direto para o lápis, ele pode, de repente,
se irritar e não querer mais, não mostrar mais o interesse pela cópia. Ai, por que meu aluno está copiando? O que eu estou fazendo? Talvez porque faltou aí um pré-requisito, uma preparação. A coordenação visomotora também é muito importante, o visual. Na fala, né? Sempre treinar a fala. Geralmente eles falam tudo no mesmo tom, então mostrar para eles como é legal esse dinamismo vocálico, como que, de repente, fazer aí uma brincadeira com a própria sala de aula de algum teatro, e todos vão entonar a voz. Quando a gente vai ensinar, por exemplo, pontos de exclamação, interrogação, colocá-lo na roda, fazê-lo treinar essa sonoridade, esse dinamismo, é muito importante para ele, como que é uma pergunta, como que é uma exclamação, como que é um grito, enfim. A lateralidade, né, nós temos que trabalhar, a manutenção do equilíbrio do corpo, normalmente eles, sim, têm um pouco de dificuldade com relação ao equilíbrio, distinção entre direita e esquerda, dificuldades na leitura e na escrita, tudo isso faz parte da psicomotricidade. Quem não conhece seu corpo pode apresentar dificuldades de percepção do ambiente, prejudicando seu envolvimento com o meio. O que fazer, então, para a gente estimular a psicomotricidade do nosso aluno? Materiais pedagógicos que estimulem o raciocínio e os movimentos, atividades lúdicas de educação física que explorem o equilíbrio, aqui a gente pode pedir aí uma ajuda para os professores de educação física, e movimentos orientados de identificação dos membros superiores e inferiores. Fica uma dica aqui, na avaliação que vocês vão responder, tem aí alguma coisa a emitir, tá? E sobre a socialização. No autista, o desenvolvimento interativo é mais lento. O que a gente deve fazer? Gente, pelo amor de Deus, jamais privá-lo da interação com os outros alunos e aprender em grupo. Então, vamos supor que o recreio são 20 minutos, e você fala para essa criança autista ficar no recreio com os demais por 10 minutos. Por quê? Muito pelo contrário. Ele tem que fazer os 20 minutos junto à sala de aula, né? A gente tem que treinar essa tolerância. Lógico, se ele é muito intolerante ao barulho, você vai aumentando gradativamente, vai chamando alguma criança para interagir com ele. Antes de ir para o recreio, combina com ele. E hoje, João? Lá no recreio, a gente tem lá no chão para brincar amarelinha. A tia lá, a inspetora, brinca de corre-lenço, tem corda. O que o João vai querer brincar hoje? Então, sempre fazer uma preparação para que quando ele chegar lá no pátio, o pátio não se torne algo assustador, algo que ele não conheça, algo que não foi avisado com antecedência. Tempo com os demais deverá ser acrescido, autonomia e interação social, né? Se ele não interagir, ele não vai se desenvolver, né? Às vezes a gente vê que autistas com um pouco mais de complexidade, a gente acaba encaminhando mesmo para a escola especial do autista, mas a nossa intenção é que ele se adapte e ele venha para a sala de aula regular, para a escola regular. Próximo slide, falando sobre o afeto, então. Então, é o item 11. Independentemente da capacidade intelectual, existe uma grande dificuldade para reconhecer os sentimentos e os afetos de outras pessoas. É involuntário, obviamente, né? Então, ele precisa aprender a ter esse sentimento. Como eu já falei, ele precisa criar um banco de dados, um repertório, para entender o sentimento alheio, tanto o sentimento facial, corporal, não verbal ou verbal. Expressões afetivas, faciais, gestuais ou vocais são difíceis de compreender. A fala do autismo não tem dinâmica, não expressa normalmente, a gente acha que não está expressando os sentimentos. E o amor dos pais e dos professores revertem quadros de dificuldades. O que fazer, então, com relação ao afeto? Cientificamente, a gente aprende melhor quando a gente ama. Canalizar as emoções do aprendente para as suas experiências de aprendizagem. Atentarmos para o interesse do aluno e aos seus desejos em nossa prática pedagógica
e nada se constrói com qualidade na educação sem o amor. E aqui o amor, a gente pode dar vários sinônimos e significados, mas se a gente tenta dar o nosso melhor, se a gente sabe da importância da educação especial e inclusiva, que a gente sabe que aquela criança não é uma criança que apresenta autismo, é uma criança que quer ser criança na minha sala de aula, na minha escola, se eu o respeito, se eu faço de tudo para que ele seja feliz, para que ele seja pleno em todas as atividades, assim como os demais alunos da escola, eu estou sim favorecendo o afeto, estou aí contribuindo para que ele entenda, inclusive, o que é o amor. Né? Ele precisa ele precisa sentir, né, o que é esse sentimento a partir da nossa iniciativa mesmo, tá bom? Aqui, então, fica o meu muito obrigado, essa florzinha aí, e as referências bibliográficas que foi utilizado para essa aula, chama a atenção aqui, então, do Eugênio Cunha, né, 2 livros, Autismo na Escola, Autismo e Inclusão, assim como outras referências bibliográficas. Quero agradecer imensamente por você que assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. Ao terminar, então, esse vídeo, será lançado um link para que você preencha um questionário, um formulário de alternativas. Você terminando, você vai receber a correção, né? Não está valendo nota, obviamente, mas já está valendo como uma lista de presença. E nós iremos, então, somar estas horas, junto também a outras formações que a Secretaria da Educação irá disponibilizar para todos nós da rede. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Espero que todos estejam bem e que tenham muita saúde. Até a próxima e uma ótima semana para todos.